Senador, o senhor pode fazer um balanço da Comissão de Segurança Pública que debateu sobre a situação dos presos do 8 de janeiro? Bem, foi muito importante e é sempre muito importante, né? Porque essa prisão do povo no dia 8 de janeiro e que o desenrolar fora da lei, fora do preceitos constitucionais nacionais e como são tratados, mesmo depois de ter saído com uma tornozeleira após meses e meses de absoluto sofrimento. Esse assunto não pode morrer, até porque nós estamos diante de uma luta, que é uma luta da anistia. Essa anistia ela precisa vir, porque outras anistias vieram. O Temer deu 2 anistias, por exemplo. O Temer anistiou as mulheres que tinham cometido crime e que tinham filhos abaixo de 12 anos, mas o crime não era letal, era de baixo potencial ofensivo, e elas foram anistiadas. E depois anistiou as avós que tinham netos e que não tinham cometido crime de nenhum potencial. O que acontece? Depois veio a anistia antes que o Lula deu para o César de Batiste. E essa anistia é para um terrorista que tinha como advogado o ministro Barroso, que hoje é o ministro Supremo, era advogado, e que a Suprema Corte do Brasil se fez maioria para poder anistiar um terrorista que agora está preso de prisão perpétua na Itália, que já confessou todos os crimes, inclusive o crime de ter queimado uma família inteira com os filhos, crianças vivas foram ceifadas, queimadas por esse terrorista que já contou todos os seus crimes, não é? Simplesmente para não ir para a chamada pena de morte, agora está de prisão perpétua, e eles anistiaram ele aqui. O Lula deu anistia para ele. A anistia que Temer deu aqui atingiu muitas vezes muitos bandidos que cometeram crimes aqui no Brasil, até o Adair Pinheiro, por exemplo, um sujeito pedófilo, que foi descoberto por nós e investigado por nós na CPI da pedofilia e que teve diversas prisões por conta de abuso infantil, foi eleito agora prefeito de Quari. Agora você veja que luta que nós estamos fazendo, quase que inglória, quase que insana, lutando por uma população que vai lá e elege indivíduos eivados de crimes. Onde é que estão aqueles que foram presos na Lava Jato? Onde é que estão aqueles que devolveram milhões e milhões, né, de dinheiro? Aqueles que fizeram a delação e aqueles que fizeram a acordo de leniência, que foram as empresas, de realmente ter um esquema de caixa 2 para poder passar dinheiro para políticos. E a própria Odebrecht passou a sua lista com os nomes e com os apelidos daqueles em que recebiam propina da Odebrecht. Eles viraram réu no Supremo e agora simplesmente eles são pessoas que foram inocentadas, já estão agindo dentro desse governo e se tornaram criminosos as pessoas que estavam na rua. O Clezão, por exemplo, foi preso dentro do Senado onde não teve um vidro quebrado, sentado ali dentro. Aliás, vi um vídeo agora em que ele saiu daqui na cadeira de roda, levado pelos bombeiros, já todo monitorado, né, doente, e que a PGR pediu para soltá-lo por falta de provas e crimes, não pela doença, mas também a doença, eles já haviam pedido por conta da comorbidade dele, mas ele morreu nas vistas do Estado. Então, essa anistia, ninguém está anistiando bandido. O que o Supremo fez e que as casas legislativas fizeram, e esse é que é o grande problema deles terem aceitado, é dizer o seguinte: acuse-os daquilo que você é. Quer dizer, os antidemocráticos somos nós, eles são os democratas agora. Em 2017 houve uma quebradeira e botaram fogo em toda a esplanada do ministérios. O ministro Alexandre de Moraes tinha 2 meses que já era ministro do Supremo Tribunal Federal. O que o senhor fez? O senhor chamou eles de terrorista? Nada aconteceu com eles, mas agora as pessoas inocentes, porque vieram para a rua. Então nós estamos vivendo assim dias absolutamente difíceis, onde uma narrativa levou um indivíduo condenado por peculato, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, preso, a ter direitos constitucionais elegível, e um que não cometeu nenhum crime ficou inelegível por não ter cometido nenhum crime, que é o caso de Jair Bolsonaro. E essas pessoas que ainda têm seus familiares presos, familiares que perderam a vida, perderam o emprego, perderam uma série de coisas por conta de estarem com uma tornozeleira. Esse debate, onde passaram senadores, passaram deputados lá, que estão nessa luta, que estão buscando que essa anistia aconteça, e já deveria ter acontecido. Eu não sei o que mordeu o presidente da Câmara para tirar da CCJ e criar uma comissão, e eu, como senador, reputo a omissão desse poder, do presidente desse poder, o senhor Rodrigo Pacheco, que ao invés de
se utilizar da Constituição, que dá a ele mais poder do que os outros, para poder, de fato, colocar essas coisas no lugar. Ele que é um advogado e conhece a lei, e sabe que a lei não existe ou está sendo violada e não tomar providência, para mim, isso é uma coisa absolutamente absurda. Eu sabatinei quase todos esses ministros, eu estava aqui, menos Gilmar Mendes, todos eles mentiram. Todos eles cometeram aqui falsidade ideológica, porque o comportamento deles lá, hoje, não é aquilo que eles disseram aqui. Então, foi esse debate que aconteceu, essa de fato também foi a minha fala, o fato de termos lembrado que amanhã completa um ano da morte do Clezão, que assim como a esquerda evoca a morte do Herzog, que morreu nos porões da ditadura, o Clezão morreu nos porões e nas vísceras do Estado, e com a PGR pedindo para soltá-lo, por falta de crime. Quem vai assumir a morte do Clezão? Quem vai assumir tudo o que está acontecendo, o que essas pessoas pediram? Daqui a pouco, ninguém. Mas nós somos os antidemocráticos, por falar a verdade, ou extrema direita. Então, foi uma sessão importante, ouvimos as pessoas, ouvimos vítimas, ouvimos famílias de vítimas, ouvimos senadores, deputados e, na verdade, eu pude, de fato, fazer todas as minhas colocações daquilo que, no meu terceiro mandato de senador da República aqui, eu vi quase todos, eu participei da sabatina. Muitos deles eu não atendi no meu gabinete e continuo falando as mesmas coisas sem medo, porque não tenho como me acovardar diante da verdade. E a verdade absoluta é essa, que o Supremo Tribunal Federal hoje faz parte de um consórcio onde eles são os verdadeiros mandatários do Brasil. O Supremo Tribunal Federal oprimiu essa casa, adentrou essa casa, colocou o presidente dessa casa numa posição ou de que faz parte com eles, que bate palma do que eles fazem, ou de covardia, adentrou a outra casa e faz parte do consórcio que governa o Brasil hoje, que é o governo desse descondenado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. No mais, a sessão foi muito importante.